pessoal, tudo bem? Vamos continuar aproveitando esse momento, né, do mês de agosto, mês do Dia dos Pais, e a gente, né, já avisou que ia focar um pouco nas questões relacionadas à paternidade, dentro do espectro da visão de atuação da urologia, uma vez que é um campo de ação bem focado nosso, né? Apesar de muitas vezes as pessoas acharem que o urologista é um médico só do homem. Não, existe uma série de patologias, como eu já disse várias vezes, relacionadas no trato urogenital, que é o urologista que trata nas mulheres também. Bom, mas isso não vem ao caso agora. Hoje, assim como nos outros momentos, eu vou abordar algumas questões que surgiram a partir de dúvidas reais de pacientes reais de consultório sobre a fertilidade masculina. A primeira coisa que surgiu recentemente e que não é incomum é o paciente perguntar como que eu comprovo minha fertilidade. Isso é muito comum o paciente querer tirar dúvidas sobre isso. Basicamente, o urologista, o médico que for atender esse paciente, ele lógico que tem que ver a saúde dele de uma forma geral, né, para determinar alguns fatores que podem colocar em risco a fertilidade, algumas doenças congênitas, algumas malformações do trato urinário, geniturinário, que podem dificultar. Mas o urologista, no caso, né, se for atendido por nós, ele vai comprovar essa fertilidade através, basicamente, de um espermograma. Como eu disse, avaliação geral do paciente, doenças associadas que podem alterar, você buscar fatores causais. Mas você vai avaliar se é ou não fértil através de um espermograma. O espermograma é um exame que é feito de maneira bem simples, né? Hoje a gente tem isso disponível bem mais fácil que há 10 anos atrás. O paciente colhe, faz a coleta do material de secreção espermática, leva no laboratório. Lógico que tem toda uma técnica, os laboratórios geralmente passam os protocolos, é bom que você tenha um período de abstinência sexual, em torno de 3 dias, é bom que você tenha uma higiene da genitália adequada, e o ideal é que se colha no local onde for ser feita a análise. Você vai no laboratório antes da sua confiança, que faça o exame, e eles vão te dar o material, um frasco, um local adequado para que você faça a coleta do esperma. Isso de certa forma, é um pouco constrangedor, vários homens comentam, mas hoje é mais aberto, os homens aceitam mais. Surge como surge no toque retal para a próstata, né, para avaliar a próstata, muita brincadeira, às vezes as pessoas fazem chacota, o que não é bom, porque isso inibe um pouco o paciente fazer uma coleta de um material que pode ser importante mudar a vida dele. E o espermograma, ele não é feito pura e simplesmente para avaliar só fertilidade. A gente tem várias doenças que se captam, porque você vai fazer, o paciente é infértil. No esperma, na secreção que o homem ejacula, é muito comum ele confundir isso, ele não tem só espermatozoide. O espermatozoide é produzido pelos testículos. Ele vai sair dos testículos por um canal, se chama ducto deferente, e é julgado em 2 estruturas, a vesícula seminal e a próstata. E ali ele é misturado, diluído nas secreções da vesícula seminal e da próstata, que na verdade produzem mais de 90% daquilo que o homem ejacula. O espermatozoide está diluído ali. Então, quando você pega o espermograma, se esse homem tiver alguma alteração, nem que não seja só infertilidade, alteração de várias substâncias que podem estar no esperma, existem vários minerais, cálcio, zinco, frutose, que é um polissacarídeo, né? Vitamina C, proteínas, o próprio PSA, existem várias substâncias, fosfatase alcalina. Então, várias dessas substâncias, estando alteradas, você pode achar doenças que tanto podem estar causando alteração da fertilidade, quanto outras doenças. Eu tenho uma experiência de um paciente que vinha, esse paciente foi de um professor lá em São Paulo, eu conheci. Esse paciente, foi um caso assim, é bem raro isso, mas para vocês terem noção de como as coisas podem acontecer. Esse paciente tinha um esperma escurecido, e ele sempre relatava, olha para você ver como é que é, o paciente às vezes acha que é um sangramento, por exemplo, ele relatava que tinha um sangramento no esperma. E depois de investigar, viu que não tinha sangue no esperma, né? Fez a análise do espermograma e descobriu-se uma substância que corava esse esperma, ficando mais escurecido.
foi dosar, ele tinha uma alta concentração de melanina, no esperma, e foi investigar, ele tinha um melanoma prostático, algo extremamente raro, mas uma doença gravíssima, é um câncer, que tem que ser tratado de imediato, cirurgia de grande porte, dependendo do estadio do tumor, quimioterapia e por aí vai. Ou seja, é muito importante. Então, a pesquisa da infertilidade, você vê de uma forma geral o paciente buscando as causas, mas o primeiro foco é fazer um espermograma para avaliar se é ou não fértil, infértil ou subfértil, e a partir disso você buscar causas. Porque recentemente eu vi até, uma pessoa me perguntou também, sobre se o paciente fumar podia alterar a fertilidade dele. Ele estava investigando, eu pedi para ele, fiz perguntas, e ele falou, mas cigarro não afeta teu pulmão? Olha, o cigarro, outra coisa que afeta muito, pessoal, tem muito lugar que é moda, né? Aqui onde a gente mora tem um local aí, fumar o narguilé. O narguilé, ele afeta muito a produção adequada e saudável dos espermatozoides. É uma das causas, por exemplo, que depois do homem investigar se é fértil ou infértil, a gente buscar as causas. Cigarro, independente do tipo, né, o narguilé, o uso de gorduras trans, né, que a gente fala, essas alimentações de conservantes, muito enlatados, obesidade, sedentarismo, tudo isso é causa de alteração da fertilidade, tanto na produção quanto na qualidade do espermatozoide produzido. Então, isso é muito bom, uma das coisas que eu queria abordar hoje. Outro ponto que eu gostaria de abordar são dúvidas que os homens têm trazido e sempre trazem sobre a vasectomia, o procedimento de contracepção cirúrgica, né, do homem, que é aquela cirurgia que se faz. Então tem alguns pontos que são os mais comuns de perguntarem. Primeiro, como é feito, né? A cirurgia da vasectomia é uma cirurgia que se faz com anestesia local, por isso mesmo é uma cirurgia que não carece internação, o paciente faz, fica um tempo ali no local onde foi feito, para ter uma segurança, mas ele vai de alta no mesmo dia, praticamente na mesma hora. E geralmente é feito com uma incisão muito pequena na região da bolsa escrotal. Existem duas técnicas básicas, ou se faz uma incisão pequena dos dois lados, para pegar os dois canaizinhos deferentes ali, que saem do testículo, como eu disse, para levar o espermatozoide, ou há uma técnica que você faz só incisão no meio, pegando os dois lados separadamente. Eu prefiro a incisão, uma pequena de cada lado, é mais seguro. Outras questões vêm relacionadas ao pós-operatório, né? O paciente necessita um repouso relativo, né? Porque é uma microcirurgia, mas você pega pequenos vasos ali, dependendo do esforço, nos próximos, em torno de 48 horas, 72, dependendo do esforço, ele pode romper algum vasinho e formar um hematoma na região do escroto, que é muito doloroso. Então, esse repouso é importante, né, nesse pós-operatório imediato. Não se usa geralmente antibiótico, a não ser que tenha algum fator ali na região escrotal que possa levar a alguma dúvida de provável infecção. Tudo é necessário uma higiene adequada no pós-operatório, não precisa falar por quê, é uma cirurgia, uma região passível de contaminar, né? Outros fatores que também são muito perguntados é sobre a potência e ejaculação. Então, a vasectomia não necessita, não altera a potência do homem, a qualidade da ereção. Ela não altera o ejaculado, como eu já falei em outros momentos. Aquilo que o homem ejacula, a porcentagem mínima é aquilo que o testículo produz, que o espermatozoide é o que o testículo produz no ejaculado, e é muito pouco em relação a todo aquele volume que o homem ejacula. E ela não altera a libido. Os homens às vezes perguntam, se cortou ali o canal, fez a vasectomia, vou produzir menos testosterona, vou ficar com a libido baixa, vontade diminuída? Não, de forma alguma. A vasectomia não altera em nada a libido do homem, não altera a secreção, a produção de hormônio da testosterona no testículo, não diminui a potência, não diminui a qualidade e o volume do ejaculado. Então é extremamente tranquilo com relação à qualidade do homem depois na sua atividade sexual corriqueira e conforme ele já vinha. Eu acho que basicamente são essas as dúvidas. Outra coisa importante que os pacientes perguntam depois que fez, logo de imediato, ele já pode ter, né, com a parceira, com a cônjuge, ou com o sexo casual que ele, né, realiza, ele já pode fazer e manter a relação sem se preocupar em engravidar e sem fazer algum outro método contraceptivo? De forma alguma. Existe um controle que se faz com isso, que na média,
se calcula, né, que depois do entorno de 25, 23, 25 ejaculações, o homem zera a quantidade de espermatozoide que ele tinha como reserva ali, que já tinha passado desse canalzinho onde a gente faz a cirurgia e fica numa reserva, vamos dizer assim, que ele ejacula. Então ele tem que zerar isso, ou com ejaculações, ou com um tempo, né? E esse tempo que geralmente que se pede é 3 meses. Então nos próximos 3 meses, eu geralmente oriento o paciente, mantenha uma outra forma de contracepção, né? Que seja a esposa ou a parceira tomando anticoncepcional, ou o uso da camisinha, do condom, e até que se faça, depois de 3 meses, um novo espermograma para confirmar a ausência de espermatozoide. Então esse pós-operatório aí é muito importante, vamos saber, porque senão a gente brinca no urologista, senão vocês vão arrumar a fila aí para o urologista cuidar, né? Porque é importante ter esse tempo e a gente sempre avisa, porque eu já tive experiência de paciente que não esperou e a esposa engravidou. Isso depois vira, tem hora que fica, né, a coisa vira judicial, porque ele não quer aceitar, acha que não foi ele, se não foi bem orientado pelo médico, ou vira piada, né, eu fiz, ou vira suspeita, questão conjugal, né, mas é isso, assim, a gente tem que tomar esses cuidados, esses preceitos aí básicos da cirurgia da vasectomia, e são dúvidas muito comuns que eu gostaria de hoje tirar o nosso podcast aí para esclarecer. Obrigado, tudo de bom, abraço.